Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O mundo está passando pela sua história mais difícil que já se passou e a Terra está subindo. Quanto mais a Terra subir, mais calor faz. Quando estudamos o livro Universo em Desencanto, nós temos a orientação e as conferências vêm naturalmente, não é? Dentro, obviamente, do amadurecimento natural de cada um. Aqui nós temos um texto, no segundo volume da obra, onde o racional superior nos esclarece. A luz racional e a Terra subindo. A natureza começa a se transformar para o seu natural, porque tudo se transforma. Com o tempo, chegando aos seus lugares naturalmente, porque tudo veio lá de cima. E com o tempo, volta tudo ao seu lugar natural. No ir diminuindo o calor, a luz do sol vai diminuindo o peso. Diminuindo, por tudo começar a perder as sementes. Essas sementes voltando ao seu lugar e o sol perdendo as suas partículas, o peso. A Terra, então, começará a subir naturalmente. Isto não é para já, e sim outras gerações é que vão assistir esses movimentos da Terra ir subindo naturalmente, porque o Sol começará a diminuir de tamanho e a Terra subirá, se transportando para o seu estado natural. São iluminados pelo fogo. Nós somos iluminados pelo fogo, pelo Sol, porque o Sol é uma brasa de fogo. E quanto mais distante dele, mais calor. E a Terra está subindo. Por isso o calor está aumentando. Tem gente até que morre de insolação. E quanto mais alto estiver o Sol, mais calor. Porque a Terra está subindo e cada dia mais e mais. E está aumentando o calor. Porfírio, o racional superior fala, e quanto mais distante dele, mais calor. Às vezes parece até um enigma ou uma boa charada toda esta revelação que o racional nos fala. No trecho que a Sônia leu inicialmente, no segundo volume da obra, ele fala que é para as novas gerações, o que ele está se referindo aí, que é o fato de que as virtudes que estão reunidas no Sol e nas 7 partes vão sendo retiradas pela imunização racional. Este é o processo de retorno que nós sabemos muito bem, pela cultura racional, do processo de descida, tudo começou a se transformar com o calor. E onde nasceu o calor? Isso é uma grandeza termodinâmica que os termodinâmicos, nossos irmãos cientistas, não me ensinaram, pelo menos não me ensinaram o que era o calor. Foi apresentado como uma grandeza desconhecida. A segunda lei da termodinâmica diz isso, né? Toda a energia pode ser convertida em calor, mas nem todo calor pode voltar a formar a energia que lhe deu causa. Questão termodinâmica é a segunda lei da termodinâmica. Daí a gente sempre tem um processo, quanto mais trabalha, quanto mais se transforma... Entropia que eles falam. É a tal da entropia, que o calor é crescente no universo e coisa e tal. Mas a origem do universo é, de fato, aumentando o calor. Por quê? O racional superior nos resume com muita simplicidade que são as vidas dos racionais, ou melhor, as virtudes, no termo que ele usa, foram se reunindo num foco de luz, e este foco de luz foi esquentando. Começou a sua atividade e começou a criar calor, dando a entender, salvo melhor juízo, que no mundo racional dos puros, limpos e perfeitos não existe calor, mas também não existe frio. Então, a questão de plasma, de energia plasmática, vamos dizer assim, muito dura, que a planície ele diz que amoleceu com calor, é porque era dura, cristalina, uma massa de energia cristalina que
muito difícil se conceituar no nosso pensamento. Mas fica uma coisa assim meio parecida com... é como se fosse tudo átomo, não existissem elétrons. Hoje, pela teoria científica, é apenas um enredo rápido para que as pessoas não julguem a coisa só no grosso modo. Mas se existe aquela teoria de que se nós não tivéssemos aquela distância que existe entre os elétrons e os núcleos dos átomos, se nós pudéssemos encolher essa distância, o universo poderia ficar muito menor, né? Muito menor mesmo, se fossem apenas núcleos e não nuvens eletrônicas criando a matéria, fisicamente falando. Bom, mas voltando aqui ao assunto, deixemos a ciência que nos comprova muitas coisas, mas a verdadeira causa do calor está num foco de luz, aonde se reuniram as vidas de uns tantos habitantes do mundo racional, e este calor vem amolecer uma planície, fazendo a goma, e vem queimar e torrar aquilo que deu origem à Terra, que era uma formação sólida dentro daquela parte do mundo racional. Então, esse é o princípio que o racional superior nos dá, e depois que se forma a água e a terra, toda a construção universal é feita com o calor aumentando e as virtudes da água e da terra se juntando com as virtudes dos racionais, e aí então vem formação da natureza, das 7 partes do porquê assim somos. Tudo isso nós temos muita argumentação, são 21 eternidades, esclarecendo isso no Universo em Desencanto, com toda a simplicidade. A pessoa não precisa fazer faculdade para conhecer este livro, mas nós estamos usando o arrazoamento da termodinâmica, por exemplo, para justificar. Olha, o mundo começou com calor e ele só termina quando o calor deixar de existir, que foi o contexto da nossa leitura inicial. E como é que funciona a mecânica do calor no nosso mundo? Se nós olharmos, as partes mais baixas, mais afastadas do Sol, como diz o racional superior, aqui, e consagrando o conhecimento científico, são mais quentes. Nós estamos hoje na Baixada, descemos a serra. Na serra está mais frio, na Baixada está mais quente. Então, os lugares mais quentes são os lugares mais afastados do Sol. Entendam, não é aquele amanhecer ou entardecer, é considerando o mesmo horário do dia, certo? Porque na parte da tarde o Sol vai se afastando no horizonte e dá a impressão de que ele ficou mais frio. Ficou mais frio para quem ficou para trás, mas para quem está lá no fuso horário do meio-dia, o Sol continua quente do mesmo jeito, ou melhor, continua produzindo calor da mesma forma. Bem entendido isso, essa relatividade. Então o racional superior vem e consagra essa questão. Por que que mais afastado do Sol é mais quente? Porque a radiação que sai do Sol, ela interage com mais quantidade de matéria. E o calor na matéria é formado pela interação da radiação solar, o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo interagindo com matéria, quanto mais matéria tiver no percurso dessa radiação, mais calor vai produzir. Obviamente, os lugares mais afastados do Sol estarão mais aquecidos. Mas esse calor é o calor derivado da radiação solar. O calor das virtudes é de uma outra natureza que precisa ser conhecido. Então aí vem as duas conjunções e, de repente, parecia que estávamos em contradições. Então, no caso, Porfírio, você falou que o calor aumenta devido à radiação, né? Isso é uma reação química que existe. É a mecânica celeste, é a interação radiação-matéria. A radiação matéria, fisicamente, me permitam fazer essa colocação aqui, ela tem dois princípios básicos observados
cientificamente. Um deles é quando a radiação interage com a matéria, átomos, e produz luz. Chama-se efeito fotoelétrico. A radiação bate nos átomos, os átomos produzem luz, pela quantidade de energia que é como que espelhando. E existe o efeito de aquecimento, que é o chamado efeito Compton, que nós estudamos isso na termodinâmica. O efeito fotoelétrico, a radiação incide sobre os elétrons e produz luz. É o que nós olhamos para cima e vemos o céu azul. A radiação produz o efeito fotoelétrico porque está muito forte. Na parte mais baixa, a radiação já chega até um pouco mais atenuada, então ela não pode mais produzir luz na Terra, mas aqui no fundo. Então ela produz mais calor. Que o efeito Compton é o quê? Se traduz em pegar aquela radiação solar e acumular na matéria. Os átomos ficam mais quentes. Então, isso tudo que você está falando aí são mistérios para quem não conhece. Somente através do estudo da cultura racional, somente o raciocínio é que vai dar condição de você entender isso tudo. É isso que você está querendo dizer, não é? Exatamente o que a ciência diz. São dois fenômenos. Para a ciência, são dois fenômenos. Ele chama de efeito fotoelétrico, o efeito Compton, como sendo um fenômeno. O cientista também não conhece a real fonte do calor. Quando me apresentaram na escola a questão do calor, ninguém consegue definir calor termodinamicamente falando. Todo mundo sabe que existe calor. Todo mundo sabe que existe a energia de formação da matéria e sabe que tem a energia livre que faz as combinações, as reações químicas, etc. Então, são três tipos de energia que nós temos na matéria. A energia que forma as substâncias, a energia livre, que provoca as transformações, e o calor, que ninguém sabe definir. A equação básica da termodinâmica, estudada pela ciência, tem essas três grandezas: energia de formação, energia livre e calor, que o calor é crescente no universo, entropia. E ele acrescenta aqui no livro: e essa vida para muitos é um mistério, é uma coisa indecifrável, e os mistérios estão todos aí desvendados na cultura racional. Estudar a cultura racional. Doutor Carlos. O programa é cultural, né? Então, o lado científico ficou bem forte. E eu gosto muito, eu até revejo o programa porque essa parte aí, o professor Porfírio dá aula. É professor de universidade, mas entra o lado metafísico. Lembrando sempre que Einstein dizia que o top são 3M: matemática, mística e metafísica. Então, a parte de física, depois vem a química e tudo mais, mas tem a metafísica, né, que é além disso. E o racional superior nos alfabetiza em termos de energia e psicologia das energias, coisas que a gente não vê, né, mas ele nos alfabetiza pelo estudo, pela nossa atenção vai sendo treinada, a gente vai percebendo mais coisas, observando mais coisas. E ele está falando de valores, né? As virtudes dos seres racionais que perderam, se concentraram no primeiro foco de luz. E no Obras-Primas ele tem, eu não estou lembrado exatamente onde está o texto, mas ele chega a colocar que são 3 sóis, entre aspas, né? Então esse primeiro das virtudes, depois o outro que começou um foco de luz, e depois o brasão, que é esse que está aqui, que dá esse calor e tudo mais. Já Doutor Carlos, me permita rapidinho. O Sol e a glândula pineal são tridimensionais. Perfeito, exatamente aí. Isso aí é a realidade real. Isso que as pessoas têm que se conhecer e se conscientizar disso, porque aí está o grande poder de transformação. A cultura racional é instrução, é um conhecimento transformador. Isso que interessa. Isso que realmente importa e é o que vai fazer a grande mudança na sua vida, que está nos assistindo, e no coletivo do planeta, entre aspas, inteiro, que está subindo. Isso é metafísico, mas a transformação vem pela conscientização. Então eu citei Obras-Primas e ele chama de sol, que a gente botou o nome de sol, ele chama esse foco imaginário. Ele cita: esse foco imaginário que vocês chamam de sol não queima um imunizado. E o animal racional pensador que está do lado ainda sente o calor e queima. Está no Obras-Primas. Agora, 2 outras citações que eu já outras vezes citei aqui. Emanuel Swedenborg, né, um grande místico
é a Idade Média, né, lá na Suécia. Ele diz que os anjos, que para nós é o astral superior, mas eles estão vendo o superior deles num outro plano, acima do plano deles. Os anjos veem a Deus como o sol. Dele recebem luz e calor. Luz, conhecimento, e calor, amor. Então, há uma hierarquia de anjos, há uma hierarquia no astral superior, sim. Então, tem o mais poderoso de todos. A gente sabe o nome dele, que aprendemos pela Tenda Espírita Francisco de Assis. Mas tem uma hierarquia, né? E quanto mais para cima na hierarquia, tem mais poder, tem mais conhecimento e tem mais amor por nós todos. E a gente está se ligando nesse processo de adquirir mais conhecimento e amor, fraternidade, que foi o tema do outro vídeo. E por último, a tradição védica vem dar na mesma época que do Swedenborg, né? 1400, 1500, Chaitanya Mahaprabhu, considerado uma encarnação divina, e um livro que conta os ensinamentos dele, que foi escrito por Krishnadasa Kaviraja Goswami. O texto diz que o Senhor Supremo é como o Sol, e havendo o Senhor Supremo na mente da pessoa, a Maya, o encanto, o magnetismo não pode prevalecer. A Maya é como a escuridão. Né? Então, as coisas metafisicamente fecham com a cultura racional numa simplicidade muito grande. Agora, realmente, o cinturão magnético está apertando, está dando mais calor, o magnetismo na fase de liquidação está aumentando o calor da humanidade, todo mundo precisa correr para a imunização racional, que está contida no conhecimento de cultura racional no livro Universo Sem Desencanto. E nós temos ainda a considerar toda essa conformação do foco de luz, em que se é um foco, se o Sol é um foco de luz, porque que um foco ele tem que ter uma estrutura, entre aspas, física, vamos assim dizer, para segurar o foco. O foco não é uma bola solta no espaço, não. Pararam para analisar isto, e o Nikola Tesla, nosso mais um cientista aqui para a gente relembrar, ele fala que o Sol não é aquilo que dizem ser. Ele é um processo termodinâmico em que o campo elétrico e magnético é que precisa ser entendido. Quer dizer, o Nikola Tesla já tinha alguma visão científica para nos provar que o Sol não é uma bola solta no espaço. Ele está preso em alguma coisa. E o que o racional superior nos prova a partir de 1935, ou vem provando aos poucos, e esse é o motivo do nosso, uma espécie de alerta, é que o Sol, na verdade, ele está preso na Terra. É isso que a gente pode explicar no próximo vídeo, Oswaldo, porque eu acho que não vai dar tempo agora, não. Aqui, Né? um trechinho pequenininho aqui do primeiro volume que diz assim: o seu sustento, o sustento do Sol é natural, porque no seu movimento está o seu alimento. Sim, mas o movimento do Sol é porque aquilo que carrega o Sol é que gira. O que gira não é o Sol, o que gira é o globo aonde está afixado o Sol, que é um foco de passagem interdimensional, como nos futuralizou, a palavra é essa mesmo? O Nikola Tesla. Ele futuralizou isso aí. E já existem alguns vídeos no YouTube que nos falam um pouco sobre essa questão de que a Terra pode ser vista de diferentes coisas. A Terra que o racional superior se refere não é a Terra que a ciência se refere. Isto para que você não fique muito chocado com o que nós estamos aqui falando no momento, porque não há contradição, aparentemente parece, mas não é contradição, porque o racional superior diz, nessa bicheira que chamam de Terra. Então o que nós chamamos de Terra, ele chama de bicheira. O que ele chama de Terra é aquilo que a gente não conhece, mas que a ciência vive procurando. Por que 70% do universo é formado de matéria escura? O que eles chamam de matéria escura? 70% do universo
Então, será que esta é a Terra que o racional está se referindo e que é muito maior do que o Sol? Que ele fala com toda a simplicidade, diz assim: se o Sol fosse maior que a Terra, derretia tudo com o seu calor. Então, precisamos compreender bem o significado da palavra Terra, mas nós vamos deixar isso para a próxima semana. Está virando uma boa novela, né, Oswaldo? O que você acha? Para hoje já não dá mais, né? Temos o nosso tempo aqui. Não, já temos em cima do tempo, então não dá. Semana que vem a gente continua. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto. Salve!